Já parou para pensar que a gente podia resolver a crise de energia do mundo inteiro com só uma horinha de sol? Pois é, parece coisa de ficção, mas é a mais pura verdade sobre o potencial da energia solar. A grande pergunta é, se a gente tem toda essa energia de graça, por que ela ainda não dominou o planeta? É o que a gente vai entender hoje. Olha, só para ter uma ideia da escala disso, a energia que o Sol joga na Terra em uma única hora daria para abastecer o planeta inteiro por um ano. É uma fonte de energia praticamente infinita caindo do céu. Então, de novo, qual é o problema? Por que a conta não fecha? Bom, parte da resposta está na nossa própria história. Por mais de um século, a gente construiu um mundo movido a combustíveis fósseis. Eles funcionaram, claro, mas agora o planeta está mandando a conta e ela é bem alta. E aqui a gente vê o tamanho desse desafio. O dióxido de carbono sozinho é responsável por mais da metade do problema. Junto com o metano, eles criam uma espécie de cobertor em volta da Terra que não para de esquentar. E a fonte principal disso tudo? A nossa queima de combustíveis fósseis. E para a gente entender esse paradoxo solar na prática, vamos olhar para um lugar que conhece o Sol muito bem: o Brasil. O caso brasileiro é um exemplo perfeito de como ter um potencial gigantesco não significa necessariamente saber usá-lo. Dá uma olhada nesses números. O Brasil recebe, em média, muito mais sol que a Alemanha, que, por ironia, é uma das líderes mundiais em energia solar. É como se o Brasil tivesse um pré-sal de energia limpa brilhando no céu, mas insistisse em cavar poços em outros lugares. E a realidade é essa aqui. Mais de 2/3 da energia no Brasil vem da água, das hidrelétricas. Enquanto isso, o sol que está lá todo dia, abundante, quase não aparece na matriz elétrica. Fica claro que o problema não é falta de sol. Então, o que está brecando essa revolução? Para desvendar esse mistério, a gente precisa ir para o laboratório e entender a ciência por trás de tudo. A ideia de transformar a luz em eletricidade não é nova, na verdade. É uma jornada bem fascinante e que já tem bastante tempo. O segredo todo está no que a gente chama de efeito fotovoltaico. Imagina um jogo de sinuca, só que em escala microscópica. Uma partícula de luz, o fóton, bate num elétron e pronto, coloca ele para correr. Esse movimento dos elétrons é o que a gente chama de eletricidade. Na teoria parece simples, né? Mas na prática o desafio é enorme. Essa linha do tempo mostra uma coisa bem curiosa: como o progresso foi lento. Demorou mais de 100 anos entre a descoberta do efeito e a criação de uma célula com míseros 6% de eficiência. A história da energia solar é, na verdade, a história de uma longa e difícil batalha pela eficiência. E agora a gente chega no X da questão, na falha que está no coração dessa tecnologia e que impede a revolução solar. As placas solares que a gente usa hoje, até as mais modernas, escondem um problema fundamental. Elas desperdiçam a maior parte da energia que o Sol entrega para elas. O nome técnico desse problema é incompatibilidade espectral. Pensa assim, a placa solar é como um restaurante com um chefe super exigente. O Sol oferece um banquete de luz, com várias cores, várias energias diferentes. Mas o chefe só aceita preparar um prato muito específico. Todo o resto do banquete vai direto para o lixo. Esse gráfico é um retrato desse desperdício. Quase metade da energia que chega do Sol se perde na forma de calor, um processo chamado de termalização, e tem outra parte que simplesmente atravessa a placa. Vamos focar nessas duas grandes fontes de perda. 47%. É quase metade. Isso acontece quando um fóton chega com energia demais. Sabe, é como tentar servir uma pizza gigante num pratinho de sobremesa. A célula solar pega só a fatia que cabe e todo o resto vira calor inútil. É um desperdício gigantesco. E aí tem o problema contrário, que também é enorme. 18,5% da luz simplesmente passa direto pela célula, sem ser usada. É o caso dos fótons com pouca energia. É como tentar carregar água usando uma peneira. A energia simplesmente escapa, sem ser aproveitada. Então, se a gente somar tudo, mais de 2/3 da energia do Sol está sendo jogada fora. É um desafio imenso. Mas, claro, a ciência adora um desafio. E hoje existem pesquisadores numa missão para literalmente hackear a luz do Sol. E tem duas ideias bem promissoras sendo testadas. Um caminho é tentar construir uma célula melhor, mais sofisticada. É como criar um prato com vários andares, cada um feito para um tipo de comida. A outra abordagem é ainda mais ousada. Em vez de mudar o prato, que tal mudar a comida? Ou seja, modificar a luz do Sol antes que ela chegue na célula, para que ela seja aproveitada ao máximo. A primeira ideia, a da supercélula, até funciona.
E funciona muito bem, chegando a mais de 40% de eficiência. Só tem um pequeno detalhe: o custo. Elas são tão caras de produzir que hoje só valem a pena em aplicações muito específicas, como em satélites, onde cada pingo de eficiência vale ouro. É na segunda abordagem que a coisa fica interessante. Pensa num sanduíche de tecnologia. A gente pega uma célula de silício comum e coloca uma camada em cima. Essa camada pega a luz de alta energia e, como mágica, transforma um fóton superenergético em 2 fótons de energia ideal. Embaixo, outra camada faz o contrário. Pega a luz fraca que passou direto, combina os fótons e reflete de volta para a célula, dando uma segunda chance para ela ser absorvida. É a otimização perfeita da luz. Eu sei, isso tudo soa muito futurista, mas a ciência por trás já existe. E os ingredientes mágicos para fazer essa conversão de luz acontecer vêm de um grupo de elementos químicos bem especiais. O segredo está nos chamados íons de terras raras. Eles funcionam como se fossem DJs de luz. Eles pegam a música que o Sol envia, que são os fótons, e remixam, mudando a frequência, ou seja, a cor da luz. O resultado é a batida perfeita para a pista de dança, que é a célula solar. E aqui estão os astros deste show. De um lado, a dupla dinâmica térbio e etérbio. Eles trabalham juntos para acalmar a luz, transformando um fóton em 2. Do outro lado, o érbio, que é o especialista em energizar a luz fraca. Juntos, eles formam a equipe perfeita para acabar com o desperdício de energia. E isso nos leva a uma última reflexão. E se a solução para a crise energética não estiver em usinas gigantescas, mas num simples revestimento transparente, quase invisível? Imagine um futuro onde qualquer painel solar possa ter sua eficiência dobrada com uma camada finíssima desses materiais. A evolução solar que a gente tanto espera pode estar, literalmente, a uma camada de distância.